Olá, para quem não me conhece, eu sou Pedro Nicolau, pesquisador e estudante do canal Conversa Nerd. Olá pessoal, aqui quem está falando é o seu apresentador e amigo Pedro Nicolau. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ou também conhecida Grande Guerra. De início vamos falar sobre os eventos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, que foi a Corrida Imperial, ou a Corrida Imperialista, tanto faz, na qual os impérios europeus invadiram a África e a Ásia em busca de recursos. La Belle Époque, ou A Bela Época em português, um momento de paz de 50 anos e desenvolvimento científico que a Europa passou. A Guerra Franco-Prussiana entre o país que hoje é a Alemanha e a França. E a juventude europeia estava também muito agitada, porque devido à Guerra Franco-Prussiana, as pessoas tinham muita história de guerra, vinha muito herói de guerra, e a juventude europeia queria ter uma guerra para poder se vangloriar desses tempos de novo. Então já havia uma certa agitação. Bom, temos que falar também sobre a Alemanha, porque a Alemanha tem um papel fundamental na Primeira Guerra Mundial, que foi o seguinte: a Alemanha passou a ser odiada por vários países, porque estava crescendo a manufatura, se tornando um país muito industrializado. Isso fez com que a Inglaterra passasse a ver a Alemanha como um rival. Logo a Inglaterra começou a odiar a Alemanha. E também temos que falar sobre, voltando para a corrida imperial, alguns países se sentiram prejudicados porque não tiveram muitas colônias, que foi o caso da Alemanha e da Itália, que ainda estavam se constituindo como Estado Nacional, porque tanto a Alemanha como a Itália ainda eram impérios fragmentados em reinos ou subreinados, e por isso gerou um certo revanchismo entre os países da Europa, que ajudou muito a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Agora, voltando aqui para a Alemanha está tentando expandir sua fronteira para todo o mundo que falasse uma língua germânica. Isso foi chamado de pan-germanismo. Só que a Rússia, por coincidência, teve a mesma ideia e gerou o pan-eslavismo. Só que alguns países falavam tanto germânico quanto eslavo. Logo, a Rússia passou de Alemanha porque houve conflito entre ambos por causa da expansão cultural ou expansão racial. E por isso os países e o nacionalismo, e mesmo com a expansão, o pan-eslavismo e o pan-germanismo, não podia haver um certo tratado de paz, não podia dividir as terras ao meio, porque estava havendo o ultranacionalismo. E o ultranacionalismo lá é uma versão extrema do nacionalismo, na qual um país cresce em detrimento de outro, e o país que está crescendo não quer nem saber pro outro, não está ligando. Agora vamos lá para esse evento. Como a juventude queria muito a guerra, o que foi que aconteceu? Os estados estavam se preparando para uma guerra. A Alemanha, a Inglaterra, a França, outros países europeus estavam se armando para uma guerra que sabiam o que ia acontecer, só não sabiam quando. E devido ao fato de vários países estarem gerando alianças entre si, acabou gerando uma guerra muito grande. E as colônias desses países também entraram na guerra. Logo foi uma guerra que afetou todo mundo. Agora eu pergunto a vocês: por que os países da Europa não sentaram e tentaram conversar entre si ao invés de gerar essa guerra gigantesca? A resposta é porque tudo isso aconteceu em segredo, as alianças e tudo mais aconteceu em segredo. Logo, quando aconteceu a Grande Guerra, todo mundo pensou: essa vai ser a guerra que vai colocar um fim no tempo, a história vai parar, o avanço científico vai parar. Essa é a guerra de todas as guerras. Depois disso, as luzes se apagarão e não se terão mais. Bom, estamos aqui hoje, né? Não foi o caso, mas é o que se pensava na época. Agora vamos lá, vou explicar exatamente qual foi a gota d'água dessa Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Ferdinand, que aconteceu na Sérvia. O arquiduque era do Império Otomano. Aconteceu o seguinte: o arquiduque estava lá tentando negociar por paz e acordo diplomático com a Sérvia. Ele escapou de duas granadas, só que por coincidência o motorista entrou na rua errada
e havia um nacionalista que o matou. O Império Otomano pediu para investigar isso, a Sérvia não deixou, o Império Otomano declarou guerra à Sérvia. A Inglaterra estava do lado da Sérvia, declarou guerra ao Império Otomano. A Alemanha ajudou o Império Otomano. A Inglaterra odiava a Alemanha por causa do investimento em manufatura. A Inglaterra declarou guerra à Alemanha. A França odiava a Alemanha por causa da Guerra Franco-Prussiana. A França declarou guerra à Alemanha. A Rússia odiava a Alemanha por causa do pangermanismo. A Rússia declarou guerra à Alemanha. A Itália se sentiu prejudicada pela França na corrida imperial. A Itália declarou guerra à França. O Império Austro-Húngaro queria se aproveitar dessa expansão e se juntou ao eixo, gerando, na verdade, quando se juntou, gerou assim um eixo, e invadir, e houve assim a Primeira Guerra Mundial. Todas as colônias asiáticas e africanas também se juntaram à guerra. Agora vamos lá o que aconteceu como consequência. Houveram avanços tecnológicos como o desenvolvimento de narcóticos e avanços médicos também, que é a questão da morfina para amputação de membros. E houve certas proibições, porque a guerra estava tomando um rumo não humanista. E devido a esse rumo, houve uma certa tensão quanto a isso e criaram leis de guerra para tornar uma guerra mais humana. Se é que existe isso, né? Porque para mim nenhuma guerra é humana. Agora vamos lá, vamos falar sobre a questão ambiental, que houve a guerra de trincheiras. Como o pessoal estava em trincheira, o povo tentava usar granada, ainda não tinha bomba na Segunda Guerra Mundial. E o pessoal também usava lança-chama, que por causar grande dor às pessoas e por causa de danos ambientais, acabou sendo retirado e foi proibido. Voltando para a questão da trincheira, a trincheira é basicamente o seguinte: o pessoal cavava um buraco, colocava madeira ao redor, um buraco de 2 metros para proteger o território. Entre as trincheiras havia a famosa guerra Terra de Ninguém, e o pessoal ficava atirando entre si, tocando tiro, aí dificilmente havia avançamento. Só que houve uma trincheira gigante que basicamente contornou todo o território alemão, basicamente dividiu a Europa no meio, que era tipo um bloqueio no território nacional, na fronteira. Agora vamos lá, 1917, a Rússia teve que sair porque o czar estava abusando do poder e estava havendo o nascimento do comunismo com a Revolução Russa. Os czares caíram, a Rússia teve que sair porque teve muitas perdas. Os Estados Unidos entrou aí, que depois da Alemanha ter bombardeado um navio estadunidense. E um fato interessante, o pós-Primeira Guerra Mundial houve o Tratado de Versalhes, que responsabilizou a Alemanha por basicamente toda a guerra e tornou a Alemanha um país sem exército, sem colônias, com territórios perdidos e com baixa industrialização. E, por outro lado, fez os Estados Unidos se tornar a nova potência mundial, porque a guerra foi na Europa, os Estados Unidos estavam ajudando os europeus a se reconstituírem, não sofreu nenhum dano no território, ficou lá de boa emprestando dinheiro e se tornou a nova potência mundial. Há um fato interessante, a Entente ganhou sobre o eixo e depois que os Estados Unidos ganhou, a Alemanha perdeu, os Estados Unidos mais uma vez emergiu como potência mundial. E é isso, Tratado de Versalhes e acabou. Bom pessoal, a minha mensagem para esse vídeo é: não há vencedores na guerra. Na guerra todos perdem, na paz todos prosperam. É isto.